Álvaro, se bem que conhecesse a vilania e impudência do caráter de Martinho, no primeiro momento ficou pasmo ao ouvir aquela súbita e imprevista delação. Não podia dar-lhe crédito, e refletindo um instante, confirmou mais na ideia de que tudo aquilo não passava de uma farsa, posta em jogo por algum indigno rival, com o fim de desgostá-lo ou insultá-lo. A pessoa do Martinho, que não poucas vezes, na qualidade de truão ou palhaço, servia de instrumento às vinganças e paixões mesquinhas de entes tão ignóbeis como ele, servia para justificar a desconfiança de Álvaro, que acabou por não sentir senão asco e indignação por tão infame procedimento. Senhor Martinho, bradou ele com voz severa, se alguém pagou-lhe para vir achincalhar-me a mim e a esta senhora, diga quanto ganha, que estou pronto a dar-lhe o dobro para nos deixar em paz. A esta sanguinolenta afronta, a larga e impudente cara do Martinho nem de leve se alterou, e por única resposta, torno a repetir, bradou com todo o descaramento, e em voz bem alta para que todos ouçam. Esta senhora que aqui se acha é uma escrava fugida, e eu estou encarregado de apreendê-la e entregá-la a seu senhor. Entretanto, Isaura, avistando seu pai, que também a procurava por toda a parte com os olhos, largando o braço de Álvaro, correu a ele, lançou-se-lhe nos braços e, escondendo o rosto em seu ombro, que opróbio, meu pai! Exclamou com voz sumida e a soluçar. Eu bem estava pressentindo. Este homem, se não é um insolente, ou está louco ou bêbado, bradava Álvaro, pálido de cólera. Em todo caso, deve ser enxotado como indigno desta sociedade. Já alguns amigos de Álvaro, agarrando Martinho pelo braço, se dispunham a pô-lo pela porta afora, como um ébrio ou alienado. Devagar, meus amigos, devagar, disse-lhes ele com toda a calma. Não me condenem sem primeiro ouvirem-me. Escutem primeiro este anúncio que lhe vou ler, e se não for verdade o que eu digo, dou-lhes licença para me cuspirem na cara e me atirarem da janela abaixo. Entretanto, esta pequena altercação começava a atrair a atenção geral, e numerosos grupos movidos de curiosidade se apinhavam em torno dos contendores. A frase fatal, esta senhora é uma escrava, proferida em voz alta por Martinho, transmitida de grupo em grupo, de ouvido em ouvido, já havia circulado com incrível celeridade por todas as salas e recantos do espaçoso edifício. Um sussurro geral se propagara por todo ele, e damas e cavalheiros, e tudo o que ali se achava, inclusive músicos, porteiros e fâmulos, atropelando-se uns aos outros, arrojavam-se afanosos para a sala, onde se dava o singular incidente que estamos relatando. A sala estava literalmente apinhada de gente, que afiava o ouvido e alongava o pescoço o mais que podia para ver e ouvir o que se passava. Foi no meio desta multidão silenciosa, imóvel, estupefata e anelante, que Martinho, sacando tranquilamente da algibeira o anúncio que nós já conhecemos, desdobrou-o ante seus olhos, e em voz bem alta e sonora, leu de princípio a fim. Bem se vê, continuou ele concluída a leitura, que os sinais combinam perfeitamente, e só um cego não verá naquela senhora a escrava do anúncio. Mas para tirar toda a dúvida, só resta examinar se ela tem o sinal de queimadura acima do seio, e é coisa que desde já se pode averiguar com licença da senhora. Dizendo isto, Martinho, com um impudente desembaraço, se encaminhava para Isaura. Alto lá, vil esbirro, bradou Álvaro com força, e agarrando Martinho pelo braço, o arrojou para longe de Isaura, e o teria lançado em terra, se ele não fosse esbarrar de encontro ao grupo, que cada vez mais se apertava em torno deles. Alto lá, nem tanto desembaraço. Escrava ou não, tu não lhe deitarás as mãos imundas. Aniquilada de dor e de vergonha, Isaura, erguendo enfim o rosto, que até ali tivera sempre debruçado e escondido sobre o seio de seu pai, voltou-se para os circunstantes, e ajuntando as mãos convulsas no gesto da mais violenta agitação. Não é preciso que me toquem, exclamou com voz angustiada. Meus senhores e senhoras, perdão. Cometi uma infâmia, uma indignidade imperdoável, mas Deus me é testemunha que uma cruel fatalidade a isso me levou. Senhores, o que esse homem diz é verdade. Eu sou uma escrava. O rosto da cativa cobriu-se de lividez cadavérica, como lírio ceifado
prendeu-lhe a fronte sobre o seio, e o donoso corpo desabou como bela estátua de mármore que o furacão arranca do pedestal, e teria arrojado pela terra se os braços de Álvaro e de Miguel não estivessem prontamente acudido para amparar-lhe a queda. Uma escrava. Estas palavras soluçadas no peito de Isaura, com o estertor do arranco extremo murmuradas de boca em boca pela multidão estupefata, ecoaram largo tempo pelos vastos salões, como o rugir sinistro das lufadas da noite pela granha de fúnebre arvoredo. Este estranho incidente produziu no sarau o mesmo efeito que faria em um acampamento a explosão de um paiol de pólvora. Nos primeiros momentos, susto, pasmo e uma espécie de estertor de angústia. Depois, agitação, alarma, movimento e alarido. Álvaro e Miguel conduziram Isaura desfalecida ao boudoir das damas. E aí, ajudados por algumas senhoras compassivas, prestaram-lhe os socorros que o caso reclamava, e não a abandonaram enquanto não recobrou completamente os sentidos. Martinho, inquieto e ressabiado, o seguia e espiava o mais de perto que lhe era possível, com receio de que lhe roubassem a presa. É impossível descrever a celeuma que se levantou, a agitação que sublevou todos os espíritos e as diversas e opostas impressões que produziu nos ânimos aquela inesperada revelação. Com que cara ficariam tantas belezas de primeira ordem, tantas damas das mais distintas jerarquias sociais, ao saberem que aquela que as havia suplantado a todas, em formosura, doner, talentos e graças do espírito, não era mais do que uma escrava? Eu mesmo não sei dizer. Os leitores que façam ideia. Entretanto, em muitas delas o cruel desapontamento por que acabavam de passar não deixava de ser mesclado de um certo contentamento íntimo, mormente naquelas que se sentiam enfadadas pelas deferências e homenagens que certos cavalheiros, tomados de entusiasmo, haviam francamente rendido à gentil desconhecida. Estavam humilhadas, mas também vingadas. Quanto às que tinham esperanças ou pretensões ao amor de Álvaro, e não eram poucas, essas exultaram de júbilo ao saberem do caso, e o nobre mancebo tornou-se o alvo de 1000 desapiedados apodos e pilhérias. "O que me diz do escravo ou da escrava?" diziam elas. "Com que cara não ficaria o pobre homem?" "Com a mesma. De certo vai forrá-la e casar-se com ela. Aquilo é um maluco capaz de todas as asneiras." "E que mal. Terá ao mesmo tempo mulher e talvez uma boa cozinheira." Triste consolação. O estigma do cativeiro não podia apagar da bela fronte de Isaura, antes mais realçava o cunho de superioridade que o sopro divino nela havia gravado em caracteres indeléveis. Entre os mancebos a impressão era bem diferente. Poucos, bem poucos, deixavam de tomar vivo interesse e compaixão pela sorte da infeliz e formosa escrava. Por todos os cantos falava-se e discutia-se com calor a respeito do caso. Alguns, a despeito da evidência dos indícios e da confissão de Isaura, ainda duvidavam da verdade que tinham diante dos olhos. "Não, aquela mulher não pode ser uma escrava", diziam eles. "Aqui há algum mistério que algum dia se desvendará." Qual mistério? O caso é muito factível e ela mesma o confessou. Mas quem será este bruto e desalmado fazendeiro que conserva no cativeiro uma tão linda criatura? Deve ser alguma lorpa de alma bem estúpida e sórdida. Se não for algum sultãozinho de bom gosto que a quer para o seu serralho. Seja como for, esse bruto deve ser constrangido a dar-lhe a liberdade. Na senzala, uma mulher que merecia sentar-se num trono. Também só o infame do Martinho, com o seu satânico instinto de cobiça, poderia farejar uma escrava na pessoa daquele anjo. Que impudência! Se o visse agora aqui, era capaz de estrangulá-lo. Entretanto, Martinho, que se havia previamente munido de um mandado de apreensão e se fazia acompanhar de um oficial de justiça, exigia terminantemente que se lhe fizesse entrega de Isaura. Álvaro, porém, interpondo o valimento e prestígio de que gozava, opôs-se decididamente a essa exigência, e tomando por testemunhas as pessoas que ali se achavam, constituiu-se fiador da escrava, comprometendo-se a entregá-la a seu senhor ou a quem por ordem dele a reclamasse. Em vão Martinho quis insistir. Uma multidão de vozes que o apupavam e cobriam de injúrias forçaram-no a calar-se e desistir de sua prevenção. "Ah, malditos, querem roubar-me!" bradava Martinho como um possesso,
Meus 5 contos, ai, meus 5 contos, lá se vão pela água abaixo. E dizendo isto, procurou a escada, e saltando-a aos 2 e 3 degraus, lá se foi bramindo pela porta fora.